Verdadeiro profeta fala com autoridade, a autoridade do Espírito Santo. Em Miqueias capítulo 3, versículo 8, ele declarou: mas de certo eu sou cheio da força do Espírito do Senhor e cheio do juízo e de ânimo para anunciar a Jacó sua transgressão e a Israel o seu pecado. Ouve esta palavra, alimenta sua alma, fortalece o teu espírito, Deus te abençoe. A terceira marca é autoridade espiritual. O profeta não fala porque quer, fala porque não pode calar. O profeta não fala porque é tagarela, mas ele fala porque não pode calar. Ele não depende de títulos, microfones ou cargos, depende do Espírito Santo. Ele depende do Espírito Santo. Profeta, você não pode depender dos likes, não pode depender das agendas abertas ou não, não pode depender de tempo ou não. Você tem que depender apenas do Espírito Santo. Foi assim com Natã diante de Davi, com Elias diante de Acabe, com João Batista diante de Herodes. Eles não pararam por causa do encargo, eles não pararam por causa das ofertas lhe dadas, mas simplesmente entregaram tudo aquilo que Deus lhe mandaram. A religião pode se tornar vazia, mas Deus sempre levantará uma voz profética cheia do Espírito para confrontar e restaurar. O profeta é a lembrança viva de que a autoridade do homem vem do alto. Deus sempre levantará uma voz profética em meio às nações, em meio às religiões que estão desenfreadas, perdendo os princípios bíblicos. Deus sempre levantará uma voz profética para confrontar e restaurar. O profeta é a lembrança viva de que a autoridade do homem vem do alto. Portanto, a igreja e a liderança atual precisam voltar a depender da unção e não de estratégias humanas. Um líder cheio do Espírito Santo fala com poder, vive com integridade e serve com humildade. É necessário que haja humildade para servir no propósito do Senhor. Vejamos, o verdadeiro profeta de Deus vive o que prega, ora e crê e fala o que o Espírito Santo manda. Deve assim viver, obedecer a palavra de Deus, fazer o que o Espírito Santo de Deus manda, mesmo que isso vai custar sua cabeça na bandeja de prata, como aconteceu com João Batista. Ele falou, repreendeu Herodes, que estava traindo seu irmão com Herodias, e então ele foi mais tarde pedida sua cabeça em bandeja de prata. Foi assim que aconteceu com Tiago Grande, no capítulo de número 12 de Atos dos Apóstolos, mas ele se entregou. Foi assim, mas ele permaneceu firme, falando e anunciando a verdade. Foi assim que aconteceu com o profeta, com o diácono Estevão, no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos. Ele não se rendeu às afrontas, não se rendeu à perseguição, não se rendeu às pedradas e continuou sendo um verdadeiro profeta até o último suspiro. Portanto, o verdadeiro profeta não se apega nas coisas terrenas, porque as coisas terrenas são temporárias, são passageiras, mas ele está de olho para os céus, aonde Jesus Cristo está, e ele voltará para levar o seu povo. Aleluias, glórias a Deus, bendito seja o Cordeiro de Deus. Continue ouvindo esta palavra. Portanto, na pós-modernidade, onde tudo é relativo, a autenticidade espiritual será a maior marca de um verdadeiro ministro, de um verdadeiro profeta. Em nome do Senhor Jesus Cristo, deixe Cristo falar através de você. Perdão.
Deus está em busca de homens e mulheres que se rendem a Ele, pessoas que se entregam de verdade. O verdadeiro profeta de Deus vive o que prega, ora o que crê e fala o que o Espírito manda. Sua vida é uma mensagem viva. E agora, na pós-modernidade, onde tudo é relativo, a autenticidade espiritual será a maior marca de um ministério verdadeiro. Eu te pergunto, já finalizando esse estudo, quando o mundo olhar para você, verá apenas palavras ou enxergará uma vida que espelha a própria mensagem? Portanto, veja bem, eu quero te contar sobre a história de Policarpo de Esmirna, pai da igreja no século II. Policarpo foi discípulo do apóstolo João e bispo de Esmirna, quando o imperador romano exigiu que negasse a Cristo para salvar sua vida, ele respondeu com serenidade profética: há 86 anos sirvo a Ele, e Ele nunca me fez mal. Como poderia blasfemar contra o meu Rei que me salvou? Diante da fogueira, Policarpo se recusou a negar a verdade. Enquanto as chamas o cercavam, testemunhas afirmam que ele orava e louvava a Deus, e muitos soldados se converteram ao ver a sua firmeza. Muitos soldados se converteram ao ver sua firmeza. Assim é o verdadeiro profeta, fiel à palavra, intercessor diante da autoridade do Espírito Santo, mesmo que isso lhe custe tudo. Entenda que o profeta precisa dessas marcas inconfundíveis, palavras verdadeiras. Deve viver conforme a palavra que prega. Deve interceder, ter oração eficaz, orar até que o céu responda. Não pode parar de orar. Ore porque Deus quer falar através de você. Mas antes de Deus falar com o povo através de você, você precisa falar com o povo. A autoridade espiritual fala movido pelo Espírito Santo. Não é como quem fala sem autoridade, mas é como alguém que ensina com graça e autoridade. Deus ainda procura homens e mulheres cuja vida espere a mensagem que proclama. Que cada um de nós, que cada líder, cada pastor, cada crente desta geração seja reconhecido não apenas por suas palavras, mas por uma vida de verdade, intercessão e poder do Espírito. Seja verdadeiro, vive a verdade, proclame a verdade com justiça, com fidelidade, seja íntegro, mas acima de tudo, viva em amor. Vive o amor, transmite o amor pelas almas, faça seu coração arder, sua alma incendiar de compaixão pelas almas perdidas. Tenha repúdio ao pecado, mas tenha amor ao pecador. Vive esta palavra do Deus que é amor. Deus te abençoe. Seja abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo.
Amém.